Ó, o Gabigol, né? Eu nunca o vi pessoalmente, não Esse conheço. eu não levaria. Não, o Gabigol, quando é convocado para a seleção, é uma pressão por nós, todo mundo aqui no Brasil, exigindo que ele fosse, uma pressão maior também por parte de todos, que ele arrebentasse mais do que todo mundo. Porque tem vários jogadores aí que é convocado, entra 10 minutos, 15 minutos e não faz nada, ele tá sempre sendo figurinha carimbada, porque joga na Europa e joga em time lá. Só que o Gabigol teve a oportunidade, não foi muito bem, como muitos não foram, né? O Brasil ganha, só que o Gabigol vai bem no Flamengo e começa a fazer gol no Flamengo e merecia. Eu falei antes, ó, não vai chamar, porque ele falou pra gente da comissão técnica e falou pra gente aqui que trabalha com nós, que me falou que não gosta do Gabigol. Aquele papo? Sim, que ele gosta do jeito, né? O Gabigol, até jogador, claro que eu não vou falar nome, chegou a falar pra mim. Pô, o cara chegou com marra de Neymar na seleção brasileira. Entendeu? Não que o Neymar seja marrento, mas ele chegou se achando o Neymar. Não, que é? Entendeu? Não, ele é não, muito marrento. Não, ó. Ele não é pouco marrento. Não, mas Neymar não é pouco. Mas eu vou falar uma coisa. Ele é extremamente marrento. Eu vou falar uma coisa que eu cravo aqui. A marra do Neymar não é a marra do Gabigol. É pior? Não, a marra do Gabigol é muito pior que a do Neymar. A marra do Gabigol acho que é uma marra de prepotência, uma marra de tratar os outros diferente. O Neymar não tem isso. O Neymar, ele tem a marra dele saber que ele é o Neymar, quem critica ele leva de volta. Não é igual a marra do Gabigol. O Gabigol é aquela marra de negar foto que eu já vi. Eu já vi negar foto pros outros, fazer cara feia pra tirar foto com os outros. É uma marra prepotente. Então é um pouco idiota o Gabigol, isso você quer dizer. Não, sim, mas é diferente. Claro, o Neymar tem aquele negócio dele de reagir, mas eu acho a marra do Gabigol diferente, até o Tite acha, que foi o que o Vamp falou. Ele então, tem por isso uma que certa vai, prepotência. Não vai. Mas, e sim, outra coisa, dentro de campo pode ser um Felipe Melo. Aquele jogo com a Holanda, eu lembro muito bem, eu estava lá em Porto Elizabeth narrando aquele jogo. Aquele jogo com a Holanda lá, a gente ficou fora por causa daquela expulsão idiota, porque poderia ter empatado o jogo, ou sei lá. O primeiro tempo foi muito melhor que a seleção da Holanda, né? Teve a falha do Júlio e depois a expulsão do Felipe Melo. Então o Gabigol é um tipo de jogador que pode ocasionar o que ocasionou o Felipe Melo para a seleção. Talvez não vá por isso também. Mas o Gabigol mereceria, Vamp? Não. Eu acho que... Não, você não está entendendo assim. O merecimento... Você acha que ele é mais cobrado por ser jogador do Flamengo? Rapaz, a bola jogada, o Gabigol, ele é titular de uma grande equipe e com essa camisa, o Gabigol entrou pra história do Flamengo. O Gabigol não é um jogador qualquer, não. Não me interessa se ele é marrento, tudo. Falando a bola dele quando ele joga no Flamengo, né? Eu achei até que melhorou muito agora como pessoa até... Esse aí que você está falando, jogando com o Pedro, saindo mais. Se for assim, sai mais da área. Ele e o Matheus Cunha, eu prefiro ele que é titular, tá jogando. Ele é titular do Flamengo, joga Libertadores, joga Campeonato Brasileiro, faz gol. O Matheus Cunha joga no Atlético de Madrid. Ele já tá no Atlético de Madrid há um tempão e tá cada vez mais ficando pior para ele, porque contratou o Morata é titular da seleção espanhola, que também decide aí, hoje com Portugal, tem um jogão hoje aí, né, o Luiz Henrique falando. Poderia estar o Gabigol lá, se tivesse o Matheus Cunha aqui, fazendo os gols que o Gabigol tá fazendo, e o Gabigol lá, no banco lá, a gente ia falar que o Matheus Cunha tinha que ser convocado. Olha os números do Matheus Cunha. Foi titular em só 9 dos 43 jogos pelo Atlético de Madrid, desde que estreou na equipe. Ele, antes do Atlético de Madrid, ele estava onde mesmo? Ele estava no Red Bull... Não, acho que ele estava no Hertha, né? Peraí, deixa eu ver. Não, ele estava na Alemanha. Jogava na Alemanha. Eu acho que era o Red Bull. Bull. Não, Red Bull não. Não era Red Bull não, mas estava na Alemanha. E ele estava bem. Estava bem na Alemanha. O Mauro vai levantar, mas olha os números dele no Atlético de Madrid. Ele tem 9 dos 43 jogos Hertha Berlim. Hertha Berlim. Isso. Ele estava no Hertha Berlim, o Kaique passou aqui no ponto. Agora, tem uma média de 30 minutos. O RB minutos. foi antes. O RB ele estava antes, né? Estava no Hertha. Tem uma média de 30 minutos por jogo. Marcou 7 gols desde que chegou na Espanha. Ele tá na Espanha há mais de uma temporada. Marcou 7 gols. O Pedro só na Libertadores marcou 12. Se for fazer uma comparação, se for fazer um paralelo, só na Libertadores desse ano o Pedro fez 12. Então, eu acho que o Pedro tem sim uma fase bem melhor, deveria ter entrado no último jogo em vez de ser o Matheus Cunha. E esse negócio também de jogador marrento, assim, eu concordo. Eu acho lamentável se um jogador de futebol não trata bem os seus torcedores, os fãs e tudo isso. Mas acho que esse não pode ser o fator preponderante na convocação do jogador. Você tem que convocar o cara pelo que ele joga. E numa seleção, ainda mais uma seleção brasileira onde a disputa é muito grande, o técnico tem até condições de cortar um pouco as asas, digamos assim, né? Bonitão, você está na seleção brasileira, eu estou te convocando agora.
menos um pouquinho, tá? Muda um pouco sua postura, socializa mais com os amigos e com os companheiros, trata bem aqui os torcedores nos contatos que nós tivemos aqui com a galera que nos apoia, os seus fãs e tal. Agora, é engraçado que ao mesmo tempo que o Gabigol tem esse lado, eu já ouvi também alguns relatos desse tipo de comportamento, existem outros também, ele com meio das crianças e tal, que as crianças adoram ele. Quer dizer, ele é o jogador mais querido do país hoje. Tem extremos aí, né? Tem extremos também. E ele vai bem ali. Então, assim, eu só acho que isso não pode balizar uma convocação. Vou convocar porque o cara tem um temperamento A, B ou C. Não, até porque na seleção, repito, o técnico tem até mais condições de colocar a coisa um pouco. Isso aí me lembra quando o Barça do Guardiola contratou o Ibrahimovic. Cara, o Ibrahimovic, todo mundo sabe que é Ibrahimovic, um jogador espetacular, mas é um cara de um temperamento irracível. Ele é o jeito dele. Agora virou meio que um personagem, né? Ele faz aquelas coisas dele mesmo e tal, já tá até machucado, deve voltar só para encerrar a carreira pelo Milan. Mas ainda conseguiu ser campeão italiano. Exato. E assim, ele é um personagem. Aí chegou lá no Barcelona, tinha aquela coisa, todo mundo tinha que usar o mesmo carro do patrocinador e tal. Um dia ele chegou lá num carro esportivo, lá no carrão dele, mas aqui todo mundo, não, o dinheiro é meu, o carro é meu, eu chego com isso aqui, eu sou assim, sou o Ibrahimovic, cara. Eu sou Zlatan, né? Ele fala assim, né? E acabou. E aí depois não deu certo, é óbvio que não ia dar certo. Nessa coisa meio aí paroquial ali e tal, sabe? Um cara... Agora, imagina se o Ibrahimovic se adapta naquele Barcelona, dentro do campo, você entendendo o funcionamento das coisas e tudo, a quantidade de gol que aquela criança ia fazer, porque ele era jovem na época, eu era um veterano, de 40 e poucos anos, né, num time que produzia quantidade de gol assim, de forma absurda. O Davi Villa jogou ali, o Pedro jogou ali. Imagina se o Ibrahimovic conseguisse... E fala que foi um dos melhores do Barcelona, né? Os caras foram campeão do mundo, Davi Villa, Pedro... Quantos gols esse cara não faria? Agora, ele tem esse temperamento. Quando você traz um jogador, é o jeito dele, gente. Não adianta também depois querer mudar, não vai mudar. Mas na seleção dá pra você contar um pouquinho. Os caras perguntavam pra ele quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Falou nenhum dos dois. Não, Mauro, mas o que eu digo, você acha que não interfere no vestiário? Você acha que não interfere no vestiário? Pô, um bando de jogador baludo... Pô, olha a marra desse cara. Você acha que não interfere? Pro treinador, ele vendo... Copa do Mundo... Perdão. Seleção não interfere. Seleção não interfere. O cara põe na cabeça que aquele é o grande momento dele. É o cartão postal dele. No clube, sim. No clube... Não, mas tô falando do treinador e do grupo. Cara chegar com marra, eu acho que interfere. Teve jogador que me falou, se o jogador se irrita, o treinador pode se irritar. Mas esse jogador... Em seleção, você tá falando? Sim. Então, esse jogador que te falou, sem dúvida alguma, não alterou porcaria nenhuma pra ele dentro do campo. Porque é o cartão postal do cara. Pior que não. Esse jogador joga muito na seleção. Então acabou. Joga muito na seleção. É o que eu tô dizendo. E é muito querido na seleção. Não, tá bom, eu tô dizendo. Pra esse cara... aquele temperamento difícil, a marra daquele cara, não altera o futebol dele. Ele pode não convidar para jantar, não pode sair para tomar cerveja, não pode ir para a noite, eu concordo. Mas não altera nada. Mas, viu? E em clube, sim. Em clube, aí tem grupo, excluem o cara. Todo dia. É outra conversa. Em seleção, o cara coloca acima de tudo, aquilo que pode acontecer na carreira dele. Quem não joga fica mansinho, porque sabe que se esse time for campeão, saiu na foto, vai ficar, ou não é isso? Vai ficar rico pro resto da vida. Tem uma outra coisa aí, né? Digamos que eu sou um jogador marrento e eu jogo numa posição. E o Vanderlei está sendo convocado. O Vanderlei não é jogador marrento, mas já está na seleção. Eu estou chegando agora. Eu vou disputar a posição com o Vanderlei. Ele vai gostar de mim? Não, mas talvez o Nilson, que é de outra posição, não ligue pro fato de eu ser marrento. Falei, não. Mas o Vanderlei falou, não, o Mauro veio aqui disputar a posição. O Mauro é marrento, eu não vou gostar do Mauro. Mas o Vanderlei, o Nilson de outra posição, não. Importa, sabe? Tem isso também. Né? As disputas, e o Gabigol, ele quando chegou, não estou defendendo aqui o Gabigol, nada, mas ele chegou para brigar por um espaço que ele não tinha. É claro que isso vai gerar um incômodo em alguns jogadores que não vão querer ter a concorrência dele. Que vai que ele começasse a fazer vários gols, jogadas de gol, né? Não aconteceu. Eu concordo, tanto com o Mauro como com o Vanderlei, porque para o grupo da seleção, o vestiário não vai mudar nada, mas esse cara pode tirar uma seleção de uma Copa do Mundo. E o comportamental dele dentro de campo é terrível. Eu acho que o Tite não está convocando o Gabigol. Dentro do campo é o problema. Isso. Não está convocando o Gabigol. Colecionador de cartões. Isso. Mais pelo comportamental dentro de campo do que essa marra que ele tem com o grupo. Claro, comportamental, você vai jogar uma partida de oitavas de final de Copa do Mundo, jogo emperrado ali, o cara toma um cartão amarelo, é capaz de tomar outro vermelho e aí prejudica e o time vai embora. Então, acho que esse foi um fator
que ele foi descartando o Gabigol da seleção brasileira. Que ele percebe o que ele faz no Flamengo. Sabe? O que ele faz no Flamengo, vocês devem lembrar. ele prejudica, ele, claro, que é altamente benéfico ao Flamengo em várias oportunidades, mas nesse aspecto ele prejudica demais o Flamengo. Vocês devem lembrar um caso de uma Copa América, né? Que vocês devem tudo lembrar aqui que uma Copa América, a seleção, o Romário pega ele, o Flávio Conceição, ele pega uma máquina de cortar cabelo e raspa a cabeça de todo mundo. Uma Copa América. Aí o Romário fala, ó, já que o Leonardo é o mais bonito de todos, vamos raspar logo primeiro a cabeça do mais bonito, que não dá problema. Raspou a cabeça do Leonardo. Aí foi cortando de todo mundo. Chegou no Rogério Ceni, os caras cortou o cabelo do raspou. Foi no campeão da Copa América, botaram. O Rogério Ceni chegou aqui no Brasil e falou: eu achava que seleção era a coisa mais séria. Pessoas do Rogério, né? Achava que era uma coisa mais séria. Depois disso, o Rogério nunca mais foi chamado. O Rogério volta à seleção quando o Leão retoma ali uma passagem rápido. O Brasil, ele convoca o Rogério, bota o titular. Teve o centenário, Brasil e Barcelona, que aí foi... O Rogério também foi lá. E eu tô na seleção, a gente ia jogar um jogo aqui pelas eliminatórias contra o Peru. O Leão era o treinador, levou a gente pra Jarinu. Estamos treinando, tal. Aí o Leão faz uma reunião, Mauro. Ó, vocês aí tal, aí o Romário guardou aquilo da Copa América. Falou, aí, Rogério, você fala pra caramba no São Paulo. Fala aqui também. Quero ver você falar aqui na seleção. O Rogério não disse nada, ficou quieto. Né? Então tem coisas assim que, às vezes o cara tem mais tempo de seleção, outro está sendo convocado direto, tem uma garantia. Ninguém quer perder aquela garantia. Pode ter acontecido com o Gabigol também. O cara quer dar posição. Sim. Por exemplo, eu brigo lá com os volantes. Estou preocupado que o atacante lá é marrenta. A concorrência minha é com os caras aqui. Sim. Ou você é muito mais amigo de outro também, tem as panelas também. Mas no clube influi mais, que todo dia você está treinando junto. É, lógico. O clube você pode excluir o cara. Eu vivia isso direto lá com o Marcelo. Você se afasta do cara. O Marcelinho Malírio do Corinthians, no nosso time, a gente tinha que segurar o Marcelinho. Uns queriam que o Marcelinho se ferrasse, outros não, a gente queria segurar a onda. É igual no parlamento. Tem um cara que tem 6 mandatos lá. 6 mandatos. E tem aquele que chega hoje. Os dois têm a mesma função. Se ele chegar inibido, ele não vai subir lá para fazer nenhum discurso, zero. Vai passar 4 anos calado, sentado lá. Mas se ele tiver soltura, ele vai falar, porque ele é igualzinho o outro. É lá que ele tem que fazer o comercial dele. Seleção brasileira é a mesma coisa. Se você chegar lá, vai passar, isso vai embora. Seleção vai embora, vai acabar a Copa 30 dias. É aqui que você tem que fazer teu comercial. Então, e os outros todos a mesma coisa, até estrelados. Porque toda hora a gente fala aqui, se o Brasil não for campeão, o cara que vai tomar mais pancada é o Neymar. Vander, vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, com 33 mil pessoas. Deixa o seu like. Fala, Vander. Eu tô dando risada aqui que o Frank, lá, amigo nosso lá da Espanha, que acompanhou o programa, ele falou do Bola aqui, ele falou assim, o Bola Santa dá certo. O Breno falou assim, isso aqui é uma frota de táxi? Os carros tudo igual? Que tinha os carros do patrocinador, que todos tinham que chegar com o mesmo carro. Do patrocinador. Lá na Europa é muito comum isso, os clubes têm o patrocinador. Ele falou, isso frota de táxi, todo mundo carro igual, eu vou chegar com o meu diferente. E um carro muito convencional pro perfil da criança também, né? Vander, quer complementar? Não, só dizer, se o Brasil não perder a Copa, aquilo que alguns companheiros falam aqui é verdade. Aquele que vai tomar muito pancada, mais pancada é o Neymar, né? Porque é a grande estrela, tá vendo? Não jogou aquilo que esperava, acabou, não vai jogar mais em nenhum lugar. E o Tite vai embora. A gente sabe que vai embora campeão ou não, pelo menos o compromisso que ele já tem. Parece que já... Vai embora como besta ou bestial. Uma das duas coisas. Tudo isso a gente sabe que vai acontecer. Mas quem vai tem que se enturmar. E por isso que eu acho que essa marra excessiva e tal, o cara baixa a crista. Baixa a crista. E o Mauro lembrou, o técnico de seleção brasileira tem muito liberdade para... E ainda mais o Tite que vai embora. Tem muita liberdade de chegar e sentar com o cara e falar, é o seguinte, cara, dá uma segurada aí, porque... Aqui é diferente, né? Aqui é um pouco diferente, todo mundo é estrelado. Sim. Você não está no seu habitat aqui, você está tentando entrar no... Eu não senti isso de nenhum com o glorioso Neymar, hein?
Nem o Tite, que é um baba-ovo do Neymar do tamanho do mundo. Ok, mas eu deveria. nunca vi uma pessoa babar tanto Mas ovo do deveria, Neymar em alguns momentos, ter dado uma enquadrada no Neymar. É assustador. Sem dúvida, É assustador deveria. que ele baba-ovo pro Neymar. Tem situações assim, por exemplo, Copa do Mundo 2002, amistoso antes da Copa, não um grupo que já estava já convocado, que pegou a seleção da Catalunha, pegamos a seleção da Malásia, mas antes da convocação final, o Djalminha ele faz um gol de falta, Brasil e Arábia Saudita. Estávamos lá, eu e o Vanderlei Nogueira em Riad. Eu tenho essa foto aí. Em Riad. O Djalminha que faz o gol, mas o ganhou Esse aqui fez pipi numa coisinha meses depois, refrigerante, perto meses do depois, o Djalminha dá cabeçada no... Quase foi degolado. Você não sabe a história? Quer a história? Eu vi a roupa, ele tem uma foto com a roupa. Não. Ele tava com vontade de fazer pipi. E eu falei pra ele, ó, vai, sai, né? Eu tava narrando, você sai. Ele não quis sair da transmissão. Ele pegou uma coisinha aqui ó, de refrigerante, botou embaixo e fez o pipi na cabine com a família real em cima. Se vê, nós dois íamos ser degolados. Eu ia morrer porque nós dois seríamos degolados. E eu falando, Histórias do eu falando que o Sheik tá olhando. Pô, o Sheik tá olhando, não faz isso. Olha o carpete que os caras colocaram aqui. Aquele 18 milímetros, dessa altura. Tá certo? Quer dizer, luxo total. Eu falei assim. Mas foi no copinho. Foi o copinho? Você fez. E eu só avisando, meu Deus, o Sheik vai olhar, vai dar uma confusão aqui. E eu rezando, fiquei lá na frente, pro Sheik não ver. Porque, entendeu? Quer dizer, paredinha. Você sabe o que aconteceu nesse jogo de Riad? Eu fui, digamos assim, comparsa. Júlio César foi cortado da seleção nesse jogo. Sabia disso, não? Então. Sabe por quê, não? Porque você vê como é que é jogador, né? Essa história também. É só a gente sabe que a única rádio que estava lá era a Jovem Pan, não tinha mais ninguém. Aí o Júlio César conversou lá, a gente foi ver o treino, eu e o Vanderlei, e ele reclamou com o Filipão. Falou, peraí, você me tira, traz pra cá, venho pro outro lado do mundo e não vou jogar? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí no dia seguinte, no café da manhã, eu tava lá sozinho no café da manhã naquele dia lá em Riad, o Filipão desceu e falou, ó, não vai mais pra seleção. Eu liguei pra esse aqui, tava no quarto, falei, vamos mudar isso aí. Falei, como não vai mais pra seleção? Não, vou chamar o Rogério Ceni. Então vai o Marcos, vai o Dida e vai o Rogério. Falei, por quê? É porque ele reclamou que não ia jogar aqui contra a Arábia. Esse jogo foi o último amistoso. O Djalminha faz o gol de falta, 1-0. Foi mesmo. E depois o Djalminha volta pro seu clube, que é lá Corunha, tem um problema lá com o treinador e dá aquela cabeçada. O Filipão não convoca Djalminha da relação. Nós fomos para Barcelona jogar contra a seleção da Catalunha. O Djalminha foi no hotel cobrar o Filipão. O Djalminha chegou mamado no saguão do hotel, a gente vindo do jogo contra a seleção da Catalunha. Descemos do ônibus para jantar. Djalminha estava no saguão do hotel. Xingou, falou pro Filipão, você não me levar para a Copa do Mundo, porque você não sabe o que eu faço na Colônia, e levar esse moleque aí no meu lugar, que foi o Kaká. Nós aí seguramos, quem tinha mais amizade com o Djalminha, tirou o Djalminha, que foi o meu caso, eu, Luizão e o Emerson, o volante. Nós três pegamos o Djalminha e tiramos. O Djalminha bebo no segundo hotel, cobrando. Então, quer dizer, o Filipão cortou as asas quando viu que teve uma indisciplina dentro do clube, onde o cara tinha feito gol contra a seleção da Arábia Saudita. Foi gol de falta de Djalminha. É isso que eu tô falando, assim, que eu não falar que o treinador pode podar. Pode. Nas convocações, ele podou Júlio César porque reclamou. Júlio César ia pra Copa. O Júlio ia pra Copa em 2002. Depois daquele amistoso, teve um em Barcelona, nós saímos de lá e fomos pra Barcelona fazer o amistoso deles contra a seleção da Catalunha. E ele cortou o Júlio porque o Júlio reclamou no treino. Que ele ficou sabendo no treino que quem ia jogar, ou era o Dida ou o Marcos Dida, acho que ia jogar. Não ia jogar o Marcos, não, ia jogar o Dida. Aí ele ficou bravo, falou, pô, mas pera um pouquinho, você me tira do outro lado do mundo pra eu não jogar? Aí o Felipão deu o corte dele ontem você falou aqui, ontem no programa aqui, você falou então que terminando a Copa do Mundo, se o Abel do Palmeiras tivesse um convite, ele toparia. Então o Abel também não poderia ir pra seleção, que ele podia deixar a qualquer momento na mão, né? Que ele é o treinador mais expulso, com cartão.
Ah, sim. Então o peso Você viu que a mulher dele também. falou que cada vez que ele for expulso vai vender um carro dele. Que parece que ele coleciona carro. Ele é apaixonado por carro. Ele é amante de Fórmula 1. Pô, que susto. Ele é amante de Fórmula 1. O que você pensou? Não. Você falava... Quer falar bobagem? Não, você começou com a palavra amante. Não. Tomei um susto. Ele é amante de Fórmula 1. Amante é ele que a gente tá sabendo. Então, pelo amor de Deus. Amante apaixonado. É isso que tá. Entendeu? Ele é amante de Fórmula 1 e colecionador de carros.